Nesta videoaula veremos um exemplo de uma aplicação onde é aplicado o conceito de redirecionamento. Ou seja, iremos criar uma pequena aplicação Java Web em JSP e Servlets, onde teremos uma página inicial que o usuário irá interagir, enviando uma requisição para um servlet. Esse servlet irá realizar um determinado processamento e o resultado será apresentado em uma outra página, onde será redirecionado o resultado para essa outra página. Então veremos a construção de uma aplicação onde será aplicado esse conceito de redirecionamento, como podemos ver aqui no enunciado do exercício. Nesse exercício nós podemos ver que o usuário irá interagir com um formulário que irá solicitar os dados do computador de bordo, onde o usuário irá informar o total de combustível em litros, o preço do litro, unitário do litro, e o consumo médio que o carro faz por quilômetros por litro. Então, nesse exemplo, como nós podemos observar, os dados informados são 50 litros abastecidos, 2,60 o preço do litro, e o consumo médio do carro é 14 km por litro. Quando o usuário clicar então no botão calcular, nesta página inicial, que será o nosso index.html, será realizada uma requisição via post para um servlet denominado computador.java. Esse servlet irá realizar então o cálculo da distância máxima percorrida por esse automóvel e o valor gasto para abastecer. Os resultados então serão apresentados em uma outra página denominada computador.jsp. Para isso então o nosso server irá redirecionar então a requisição para essa página chamada computador.jsp, onde serão apresentados então na forma de parâmetros nessa requisição os resultados então do cálculo da distância máxima e valor gasto para abastecer. Veremos então agora a aplicação prática destes conceitos. Primeiramente, iremos criar um novo projeto web, então arquivo, novo projeto, Java Web aplicação web. Próximo, vamos chamar esse projeto de computador bordo. Próximo, certo? Vamos usar então o Glassfish para implantar essa nossa aplicação. Finalizar, visto que nós não vamos usar aqui nenhum outro recurso, simplesmente uma aplicação Java Web com JSP e Servlets. Clicamos em finalizar. Criado então o nosso projeto computador de bordo, nós aqui em páginas web temos o nosso index.html, que é essa página que nós podemos observar. Nós vamos fazer então uma modificação nesta página para criar o formulário onde o usuário irá interagir com a nossa aplicação. Aqui no título eu vou colocar computador bordo. Vou fazer o seguinte: no corpo desta página vou criar então um formulário cuja ação, quando o usuário clicar no botão de calcular, nós vamos então invocar um servlet denominado computador, e o método de requisição é o nosso post. Fechamos aqui o formulário e vamos criar então os campos desse formulário. Total de combustível em litros que o usuário irá informar. Vamos fazer aqui uma quebra de linha. Uma caixa de texto. Onde o usuário então irá entrar o valor correspondente aos litros, cujo nome deste campo nós vamos chamar de total. Mais uma quebra de linha aqui. O usuário também tem que informar
o preço do litro, certo? Vamos fazer outra quebra de linha aqui e uma caixa para o usuário informar o valor do preço por litro. Vamos chamar simplesmente de preço. E por fim, o consumo médio que o automóvel faz em quilômetros por litro, certo? Outra caixinha aqui para que o usuário possa então informar o valor em quilômetros por litro que o automóvel faz. Nós vamos chamar de consumo esta caixinha, ok? E temos que colocar aqui também, para finalizar a estrutura deste formulário, um botão, né, para que o usuário possa então enviar a requisição. Então, quando o usuário clicar nesse botão, será enviada uma requisição, né, para o servlet chamado computador, ok? Opa, arrastei aqui. Para o servlet chamado computador. Tá? Então esse servlet chamado computador é que vai realizar a operação, né? Vai realizar o cálculo da distância máxima percorrida. Bom, feito isso, né, feito nossa página de interação com o usuário, nós partimos agora para a criação do nosso servlet. Então clicamos com o botão direito aqui no nome do projeto, certo? Vamos aqui com o botão direito no nome do projeto. Vamos em novo, servlet, vamos chamar ele de computador. Bom, próxima etapa aqui, vamos criar ele dentro de um pacote chamado servlets, dentro da nossa aplicação. Próxima etapa aqui, né, nós vamos deixar como está aqui e clicar em finalizar. Criado então aqui o nosso servlet, nós vamos fazer o seguinte, criar o código dele de tratamento da requisição. Vamos apagar aqui essa parte e vamos tratar somente a requisição via post, que é essa que nós temos aqui. O resto tudo aqui. E vamos codificar aqui a ação do nosso servlet. Bom, esse servlet então ele vai receber como argumento, né, o total abastecido, o preço unitário do litro, né, e o consumo médio realizado por esse carro. Né, nós temos então que receber esses argumentos, esses parâmetros passados na requisição e guardar em algumas variáveis aqui intermediárias que nós vamos usar para fazer o cálculo do valor total a pagar e pelo abastecimento e a distância máxima que o carro irá percorrer. Todas elas então do tipo float. Primeiramente o total. Nós vamos então fazer uma conversão dos dados vindos na requisição, visto que vem com tipo string, né? Nós temos que então converter essa string num float. Então request.getParameter, aqui nós vamos pegar o total. Depois nós vamos pegar também o preço unitário. Esse float request.getParameter o preço. E vamos pegar também o consumo. Float request.getParameter o consumo. Certo? Então nós temos aqui o total, o preço e o consumo. Usamos esses valores para calcular, primeiramente, o valor a ser pago, que é o total abastecido dividido pelo preço unitário. E vamos fazer também o cálculo da distância
máxima percorrida pelo automóvel, que é total abastecido vezes o consumo médio. Certo? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos redirecionar, tá? Nós vamos redirecionar a requisição para a nossa página de resposta. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar na requisição dois atributos, né? O atributo valor, que nós acabamos de calcular, e o atributo distância, que nós também acabamos de calcular aqui no nosso servlet. Então, adicionamos esses dois atributos no nosso objeto de requisição e agora encaminhamos, né, essa requisição para um outro recurso dentro aqui da nossa aplicação. Então, nós vamos encaminhar agora para uma outra página JSP, a qual será responsável por apresentar os resultados para o usuário. Então nós fazemos isso, né? Nós encaminhamos essa requisição da seguinte forma. Nós obtemos a partir do objeto request, né, um objeto do tipo request dispatcher, certo? Então, através desse objeto request dispatcher, nós indicamos para onde nós queremos redirecionar dentro da nossa aplicação, para onde nós queremos redirecionar dentro da nossa aplicação essa requisição. Então nós vamos redirecionar a requisição para uma página dentro da nossa própria aplicação chamada computador JSP, certo? Então tem um método desse objeto chamado forward, tá, que encaminha essa requisição. Então nós repassamos o objeto requisição em resposta, né, para esta página chamada computador JSP. E essa página então vai ser responsável por apresentar o resultado, né, deste valor calculado aqui e dessa distância máxima a ser percorrida. Ok? Então passamos agora para criar essa página. Vamos aqui em computador de bordo, novo, página JSP. Chamamos ela então de computador, certo? Essa página computador, clicamos em finalizar, vai ser criada aqui para nós e nós vamos fazer umas modificações nessa página. Vou chamar aqui de computador de bordo e aqui nós vamos fazer o seguinte: resultado do cálculo. Vamos criar um formuláriozinho aqui. E dentro desse formulário nós vamos mostrar a distância máxima que será percorrida pelo automóvel. Ao lado então vamos fazer uma caixa onde nós vamos apresentar então esses dados, né, vindos da requisição. Então o valor que nós vamos apresentar nessa caixa, nós vamos usar um scriptlet aqui, vamos fechar ele aqui já, e vamos usar na verdade aqui uma expressão, né? Vamos colocar o resultado de uma expressão aqui. Então request.getAttribute distância. Então vem na requisição esse atributo distância e nós vamos apresentar ele aqui na nossa página, certo? Então fechamos aqui, fechamos a tag BR, tá tudo ok. Vamos mostrar também o valor gasto para abastecer, certo? Uma outra caixa então de texto onde nós vamos apresentar esse valor aqui. O type também é texto. Vou botar aqui um tamanho dessa caixa aqui para não ficar muito grande lá na nossa página, e cujo valor vai ser o seguinte: aqui o valor que nós vamos apresentar na tela vem também da requisição, tem um atributo da requisição que é o atributo valor, correto? É isso aí.
Muito bem, atributo valor. Aqui foi uma coisa a mais. Fechamos aqui e fechamos o nosso script. Fechamos aqui e mais uma quebra de linha. E vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar aqui o nosso formulário colocando um botão. Tá, um botão de retorno. Vamos retornar. Que vai fazer o seguinte. Quando o usuário clicar, nós vamos retornar para a página inicial, para o index. Então, vamos usar aqui um script, um JavaScript, history.back e retorna para a página anterior. Certo? Então, essa é a estrutura do nosso formulário. Então, a nossa aplicação, ela contém 3 recursos. O primeiro recurso é a página de entrada da nossa aplicação, o index.html, que é o formulário onde o usuário irá digitar os dados necessários para o cálculo, né, realizado pelo computador de bordo, ou seja, ele vai digitar então o total de combustível, né, o preço por litro e o custo médio. Quando o usuário clicar então no botão calcular, será enviada uma requisição para a nossa aplicação e a nossa aplicação irá executar então esse servlet chamado computador, que recebe como argumento o total abastecido, o preço e o consumo médio do automóvel. Calcula o valor a ser pago e a distância máxima a ser percorrida pelo automóvel. Adiciona esses 2 elementos, esses 2 valores, como atributo na própria requisição, né, que vem no servlet, via o post. Feito isso, adicionando esses 2 atributos na requisição, repassa essa requisição para um outro recurso dentro da nossa própria aplicação, que é a nossa página computador JSP. E isso é feito através deste elemento getRequestDispatcher, né? Nós usamos esse objeto getRequestDispatcher e redirecionamos através de forward, né, para a página computador JSP. A página computador JSP, né, simplesmente vai apresentar então os resultados para o usuário, como nós podemos observar aqui. Ok? Já podemos então testar essa nossa aplicação, né, para ver o seu efeito. Vamos lá. Executar. Então vai executar aqui, vai instanciar o nosso, vai inicializar o nosso servidor, né? E executar, implantar a nossa aplicação para que seja executada. Então, total de combustível, né? Eu já tenho aqui os valores, é 50. O preço por litro, 2,60. Consumo médio, 14, né? Faz 14 km por litro. Quando eu clicar em calcular, então vai ser redirecionado para a página de resultado do cálculo, como nós podemos observar. A distância máxima percorrida pelo automóvel será 700 km. E o valor gasto para abastecer será esse valor que nós estamos observando aqui, correto? Então esta é a nossa aplicação, né, que realiza, né, o cálculo do valor pago para abastecer, né, o valor pago para abastecer, dado o total vezes o preço unitário e o total do consumo. Só que tem um detalhe aqui, tem um errinho, né, que eu acabei de observar. Aqui, na verdade, o valor pago, né, para abastecer é o total abastecido vezes o preço unitário, não um dividido, né, como eu tinha colocado. O consumo sim está correto. Vamos executar novamente, né, para a gente ver então a execução de forma correta dessa aplicação. Então abastecemos os 50 litros, o preço é 2,60, o preço unitário, né, e faz 14 km por litro. Quando eu clicar então calcular, agora sim. Agora está correto. Então a distância máxima a ser percorrida será 700 km e o valor gasto para abastecer R$130. Ok? Se eu clicar aqui em retornar, então voltamos aqui e a gente pode fazer um outro cálculo. Então, digamos que eu abasteci aqui 100 litros, né? E aqui o preço foi 3,50. Calcular. Então, 1.400 km dá, e R$350 foi o custo para o abastecimento. Certo, pessoal? Então essa então é a nossa aplicação, né, que simula o nosso computador de bordo e apresenta esse conceito que nós vimos aqui no nosso server
de redirecionamento, né, de uma requisição. Então, uma requisição originalmente foi, né, para a nossa aplicação, né, para esse nosso servlet, e esse nosso servlet fez o cálculo e redirecionou então a requisição para uma outra página chamada computador JSP para apresentação dos resultados. Ok? Então era isso na aula de hoje.